Boa Bom, noite gente, para todo mundo. eu sou a Flávia, né? E hoje eu vou entrar aqui hoje iniciante como anfitriã. Eu sou uma apaixonada pela aba, né? Então eu sou duvidosa para falar sobre. E ainda mais ter uma convidada tão especial como a Amanda, que ela veio dar o que ela tem de melhor, né, para gente, que é ali o seu conhecimento, o seu tempo. Então vai ser realmente muito rico, né, essa live aula, porque realmente é um assunto que todos nós aqui que somos da área amamos, os pais é imprescindível que saibam, né? Então eu espero que todos sejam muito bem-vindos e que a gente possa receber a Amanda com muito carinho. Amanda, você pode se apresentar, por favor? Claro, obrigada, Flávia. Boa noite para todos e todas. Meu nome é Amanda. Me chamam de Amandinha, de Mandinha, fiquem à vontade. Hoje nós vamos falar sobre PEI. Eu vou me apresentar um pouquinho antes para vocês entenderem de onde eu vim, a minha história no trabalho com intervenção em aba e, em especial, intervenção na inclusão escolar. Eu sou formada em Educação Especial, é uma graduação pela Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo. Mas sou de São Paulo e fiz a graduação na UFSCar, fiz mestrado, atualmente curso doutorado em psicologia pela UFSCar e também sou especialista em psicopedagogia clínica e ABA. A minha história com a deficiência começa na minha família. Então, nós temos, hoje na minha família, nós temos mais de 5 pessoas atípicas diagnosticadas, mas inicialmente foi com o meu irmão, que é o Gui. Depois, quem tiver curiosidade de conhecer um pouquinho da nossa história, pode ir lá no meu Instagram, @educadorespecial, tudo junto. E o Gui, ele tem uma síndrome que chama síndrome Lennox-Gastaut, e essa síndrome inclui a deficiência intelectual, a epilepsia. No caso dele é de difícil controle, mesmo com medicação ele ainda tem as convulsões, né? Tanto a de ausência quanto a de tônico-clônica. E também tem autismo, tem comorbidade, né? A minha história começa porque eu identifiquei o autismo no Gui quando eu estava na universidade. Então, antes disso, o Gui não tinha diagnóstico de autismo. E eu sempre conto essa história rindo, antes eu não contava essa história, viu? Eu só falava do meu lado profissional. Hoje eu já conto um pouco mais da minha história, porque eu sei que isso faz as pessoas entenderem o porquê que eu tenho a visão que eu tenho, tanto de família quanto de escola. E talvez não faça sentido para muitas de vocês aqui, e tá tudo bem, acho que cada um tem uma experiência, mas eu quero trazer para vocês a minha visão, né? O que eu vivi, como eu vejo isso hoje, tá? Dentro da minha formação, eu sempre brinco que os meus títulos, eles fazem parte da minha história, mas eles não me definem. Acho que os resultados do nosso trabalho, eles vão mostrando quem somos e a que viemos. Então, hoje eu vou apresentar para vocês a minha visão sobre plano de ensino individualizado de uma forma que seja viável, que vocês encerrem aqui hoje com uma noção do que tem que ter nesse documento, então, o que é, por que criá-lo, como fazer e quando fazer esse documento, tá? Essa é uma aula bem introdutória, a gente não tem muito tempo, isso demandaria um curso, né? Mas então a minha busca aqui foi simplificar, trazer de uma forma que vocês tenham segurança de entender o básico de como funciona e se arriscar a fazer. Se você é mãe, se você é pai e quer cobrar a escola, aqui vai te ajudar a entender o que cobrar e como cobrar, pelo menos. Se você é professor e está interessado em melhorar a forma com que você trabalha, aqui também vai ser uma oportunidade de você revisar o que você tem escrito, tá bom? Então, essa é a ideia. Bora lá, então? Uma coisa que é importante, não me incomodo de comentarem no chat, de escreverem dúvidas enquanto eu estou falando, eu não tenho problema em ser interrompida. Flávia, fica à vontade, se quiser me cortar para complementar alguma coisa, ou para tirar alguma dúvida que alguém teve, pode ficar à vontade, tá bom? E se quiser deixar no final para a gente conversar, eu super top, eu já planejei um tempo bom aqui de conversa para a gente conseguir responder todo mundo que participou hoje, tá? E agradeço Amanda. a presença de todo mundo. Amanda, já aproveitando, né, que você já me deu a deixa, eu achei super legal você falar, assim, sobre o seu irmão, né, sobre as demandas e tudo mais, né, sobre o diagnóstico dele, mas porque eu também sou uma pessoa autista, né, eu tenho 2 filhos autistas, tem muito autista na minha família,
Então, o diagnóstico ele é super importante, ele traz um direcionamento, né, tanto para a família quanto até para os terapeutas, que às vezes não sabem o que a pessoa tem, né, e só está ali trabalhando em alguns sintomas. Então, eu acho de extrema importância e é muito válido. E eu, assim, dou até um up no valor que eu dou a tudo que a pessoa fala, quando ela tem na sua família, né, as pessoas ali com diagnóstico, porque realmente faz toda a diferença do olhar, né, desse diagnóstico. Então, eu dou, assim, eu achei super legal você falar sobre isso. Agora, vamos embora. Obrigada, obrigada, viu? A gente hoje na família, acho que são 5 pessoas, se eu não estiver contando errado. São 5 pessoas do meu lado materno, né? E a experiência com o Gui fez com que as demais que vieram depois fossem beneficiadas, porque a família já estava preparada para essa diferença e para acolher essa diferença, para buscar o tratamento, para tudo. Então, o Gui, ele é um pilar muito importante na minha família e na minha vida, né? Eu falo do Gui o tempo todo no meu Instagram. Quem me segue lá já vê isso daí. Então, obrigada pelo feedback, viu, Flávia? Fico muito feliz. Bora lá. Gente, eu vou mandar os slides, não se preocupem, tá bom? Não se preocupem que eu mando, não tem problema nenhum com mandar o PDF depois. Bora! Primeira coisa que a gente tem que entender é que o PEI é um documento que norteia a intervenção. E isso gera muita confusão, por quê? Porque a legislação não deixa claro como a gente tem que fazer isso, né? Se você é professor, você já sabe que alguns municípios oferecem modelos, oferecem algumas diretrizes, mas não são todos. Quando a gente pensa a nível Brasil, o que eu mais recebo de pergunta é assim: mas o que tem que ter nesse PEI? O que é isso, né? A maior parte dos professores, quando me buscam, dizem: eu não sei o que eu tenho que fazer, como que eu faço isso? Eu sei que tem que ter, mas não tem modelo. Eu acho na internet umas coisas que não tem nada a ver. Eu vejo que não é funcional, que eu faço de acordo com o que eu achei, mas não funciona. Então, o que é importante, né? Apesar de ser um documento que a gente tem a garantia do direito, ele é muito abstrato para muitas pessoas. E quando a gente está falando de documento, a gente precisa de diretriz específica para aquilo, né? Então, essa é uma luta que eu acho que a gente tem que buscar aí em qualquer município, estado e a nível Brasil, inclusive. Mas é um documento que norteia a intervenção. Então, ali é para conter o que nós precisamos ensinar, tá? Basicamente, toda criança que passa por uma intervenção passou por uma avaliação, ou espera-se que passe, né? Por uma avaliação. Nem sempre as pessoas que estão na escola têm condições de avaliar essa criança ou sabem como avaliar. A principal barreira que a gente enfrenta muitas vezes já começa na avaliação, né? Essa criança chega, ninguém sabe avaliar, mas já quer intervir, porque os problemas estão acontecendo. E a análise do comportamento, ela traz para a gente a importância desse processo avaliativo. Porque se a gente não identifica aquilo que a gente precisa intervir, a gente está trabalhando no escuro, né? Então, precisa ter clareza do que vamos ensinar para uma criança, até porque a decisão do que vamos ensinar, ela não é simples. Não é o que eu, Amanda, acho que ele tem que aprender. É o que aquela criança precisa. E isso é um outro conceito muito contextual também, porque para a família pode ser uma coisa. Uma família evangélica, o que eu vou ensinar para ela vai ser mais importante que eu ensine, por exemplo, o repertório de permanecer sentado durante o culto. Mas para uma outra família que tem sei lá, vai morar fora do Brasil, para eles é mais importante que ela tolere ficar numa fila, né? Naquele momento. Então, a aprendizagem ela é muito específica para o momento daquela criança e para o momento daquela família. E muitas vezes, quem vai fazer esse documento não consegue ter essa visão global. E aí que começa a grande discussão legislativa sobre o PEI. A gente não tem uma diretriz, portanto, eu faço como eu entendo, né? Olha que bagunça que fica. E é por isso que a gente tem tantos problemas. Claro que dentro da inclusão escolar, eu não preciso nem dizer que a gente tem muita coisa errada acontecendo, condições de trabalho muito difíceis e muitos crimes sendo cometidos, né? Todo dia tem algum crime acontecendo. Então, eu entendo que a partir do momento que a gente entende o que é esse documento e que a gente se aprimora no nosso repertório, melhor vai ficando esse documento. Quando eu comecei a fazer PEI, era uma porcaria. Era muito ruim. Porque eu era nova, eu era recém-formada, eu estava assim, com aquilo tudo que eu aprendi na faculdade, eu queria implementar. Eu achava que eu ia mudar o mundo, entendeu? Hoje eu estou mais realista. Eu vou mudar o mundo dentro do que eu tenho de escopo de atuação. Eu não vou conseguir mudar tudo, mas
Se eu posso assinar um abaixo-assinado, eu vou. Se eu posso denunciar um crime, eu vou. Se eu posso ensinar professores aqui gratuitamente, eu vou. Então, eu vou entendendo o que, que dentro da minha realidade é possível e vou buscando isso, né? Então, esse é um olhar que eu tenho, para que quando nós olhamos para o PEI, a gente tenha esse olhar global. E isso é muito difícil, né? As pessoas conseguirem conversar. Eu percebo, e eu ensino isso muito no meu curso, que a gente precisa saber articular. A comunicação entre profissionais e família é muito dolorosa. É muito sofrimento para todo mundo, né? Quem é mãe, quem é pai aqui sabe o que eu estou falando mais que quem é profissional. Porque eu percebo que muitas vezes a família fica sendo jogada, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, aí o outro discorda do outro, que aí você fica no meio do conflito. Então, quando você vai ver o PEI, que é bom que tem que acontecer, não acontece, porque fica 6 meses, escola e clínica brigando, né? E aí seu filho fica lá 6 meses, à toa, sem PEI, você não sabe o que está acontecendo. Então, eu vejo que uma das maiores dificuldades hoje na inclusão escolar é a articulação. Inclusive, na minha tese de doutorado, é isso que eu estou trabalhando, né? Mostrar a importância da aba dentro da escola. Mas é uma busca aí científica, né? Vamos ver depois, quando eu defender, eu conto para vocês se deu certo a pesquisa, tá bom? Bom, por que que a gente tem que fazer? Primeiro, porque é um direito. Então, por que que eu começo falando de direito? Isso é tão clichê, mas, gente, há um tempo atrás as pessoas achavam, e a gente ainda encontra pessoas que pensam no PEI como um direito, mas pensam na inclusão escolar como um favor. Ele está aqui, aí entra o capacitismo, né? Ele está aqui para socializar, ele está aqui, mas a gente não tem uma. Ele é café com leite, né? Eu gosto muito dessa expressão, parece que a criança com deficiência ela é café com leite. E aqui eu estou falando criança com deficiência porque eu entendo que podem ter pais aqui que não são de crianças autistas, mas de outros tipos de especificidades, tá? Eu entendo que muitas vezes a sensação que nós, enquanto profissionais, temos é que o capacitismo ele está tão intrínseco nas nossas práticas e na nossa cultura que a gente às vezes atua dessa forma, fala coisas dessa forma e nem percebe, né? Eu andei falando algumas coisas e digo, gente, não tenho vergonha, eu erro muito, porque a gente tenta aprender o que é ser anticapacitista, mas a gente escorrega nisso, né? E eu acho que é dos impactos muito grandes dentro do processo de inclusão escolar. Então, eu sempre trago falando do direito, porque vocês não estão pedindo um favor. Vocês não estão fazendo um favor quando vocês fazem um documento que é específico para esse direito da criança. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente também entende o histórico do Brasil na educação especial. Não vou entrar aqui nisso, eu posso mandar um artigo para vocês que discute história de educação especial. Eu, sinceramente, estou cansada de história de educação especial em pós-graduação, porque é o que mais se vê, né? Todo mundo vai fazer pós em educação especial, educação inclusiva, e vê, sei lá, metade do curso é história, né? E aí o que você precisa, que é aprender prática, não vem, né? Você fica ali na expectativa. Quem fez pós aqui sabe do que eu estou falando. Eu fui muito privilegiada de poder fazer uma graduação dentro de uma universidade federal dessa área que me capacitou para a prática. E eu sei que não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Fui bolsista na faculdade, tenho um histórico de aprendizagem de muitas dificuldades dentro do meu processo de desenvolvimento de carreira, mas eu sei do meu privilégio, né? Não é todo mundo que tem acesso a nível superior e não é todo mundo que tem acesso à aba. Não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem acesso a um celular. Então, a gente está falando de um Brasil, a gente não está falando, né, da sua bolha, do que você vive. Acho que isso é muito importante da gente pensar, tá? E as barreiras atitudinais, elas vão acontecendo ao longo do processo de inclusão escolar de uma forma que vai travando o processo. Então, parece que o tempo todo você esbarra. Você que é mãe ou pai, vive o delay entre você solicitar uma coisa e aquilo ter fluidez na resolução. Então, você solicita o PEI. Aí, o que acontece? Ah, vamos produzir. Aí, passa uma semana, passa duas, passa três, aí você cobra. Aí você começa a ser a chata, a mãe problemática, o pai problemático, a mãe barraqueiro, o pai barraqueiro, né? E quem tá na escola, na verdade, está pensando assim, o que que eu vou fazer, né? Porque eu não sei. Ela pediu, eu sei que eu tenho que fazer, eu não sei o que eu vou fazer. Pode falar, Flávio. Eu acho que ela já é triste para a família ter que pedir, né? Já tá errado aí, né? Porque é um absurdo Exatamente. a família pedir. Só Absurdo que do absurdo. a gente tem que chegar lá porque tem muita família que não tem nenhum conhecimento, Uhum. né? Infelizmente isso acontece demais. Então a pessoa chega lá e pega um professor legal e fala assim, com os direitos realmente que a criança tem, fala, não, seu filho tem direito a isso. Vamos sentar aqui, vamos conversar para entender o que tá, né? A demanda toda dele
e saber quais adaptações a gente vai precisar fazer. Mas isso, infelizmente, não acontece. Não, concordo com você, não tem nem que pedir. Mas assim, na realidade de hoje, é o que mais acontece, né? E isso vai desgastando a gente de um jeito, desgasta tanto a família, quanto a criança, quanto o professor. Porque o professor, ele muitas vezes não sabe fazer. E ele não tem para quem pedir ajuda. E mesmo que ele busque na internet, a informação ela não está tão fácil de implementar. Veja, eu poderia trazer para vocês aqui modelos de PEI. Por que que eu não trago? Porque vocês vão ficar sob controle de um protocolo que não vai funcionar na prática de vocês. Vocês precisam entender a logística da coisa. O porquê e como fazer vai depender da individualidade de cada criança, tá? Então, esse olhar para a barreira atitudinal, ele tem que ser pensado. Se você é professor, em como você reduz isso, em como você é empático à família e entende o seu papel e o seu dever como profissional da educação, e se você é da família, se sinta abraçada, porque eu sei que vocês estão lutando, né? Sei que vocês estão fazendo aí o que vocês podem. Então, dentro disso tudo, a gente tem condições desfavoráveis. Eu não estou tirando aqui a realidade que a gente vive, tá? Quem me conhece já há um tempo sabe que sou muito consciente porque atuei em escola por 5 anos diretamente como professora de educação especial. Trabalhei com ensino colaborativo e trabalhei como professora de AEE em sala de recursos. E também itinerância, né? Na época também fiz itinerância. Então, eu sei das condições desfavoráveis que a gente tem. Salário baixo, não tem material para você trabalhar, você vai ter pouco tempo de planejamento, pouco tempo de articulação, HTPCs que não são funcionais, que não formam, que só repassa informação administrativa, gestores que não estão nem aí para o que você faz enquanto professor de educação especial, tanto que sua criança não dê problema e não atrapalhe o andamento da escola, né? Secretaria de Educação que não dá suporte, enfim, N coisas aí que eu sei que acontecem, tá? Não estou tirando a realidade do processo. A minha provocação aqui hoje é, ok, isso é o que a gente vive. O que você, dentro do seu contexto como profissional, pode contribuir para melhorar a situação daquelas crianças que você atende? Eu não estou falando para você mudar o Brasil, estou falando para você pensar no hoje. Qual que é o seu próximo passo, né? Eu sempre faço essa analogia de que a gente está subindo degraus, né? A gente está em desenvolvimento na carreira. E quando a gente pensa que a gente tem que fazer uma coisa muito acima da onde a gente está, parece tão difícil. Nossa, eu nunca vou conseguir fazer um PEI. E aí, o que eu sempre falo para os meus alunos é assim, ó, dá um passo. É um passinho, depois outro, depois outro. O que vai fazer a sua criança evoluir é você evoluir junto com ela, né? E é isso que você, como profissional da educação ou da saúde, precisa ter. Seu PEI perfeito não vai acontecer nunca, meu amor. PEI é dinâmico, PEI muda, PEI tem que ser revisto, PEI precisa estar de acordo com a necessidade da criança. E eu sei que tempo para revisar isso não é simples, não é fácil, mas é possível, né? Então, como isso é possível? Não é possível toda semana, mas é possível uma vez por mês? 30 minutos você se debruçar sobre aquele PEI? É possível, uma vez a cada um bimestre, você sentar com a família e conversar com eles, entender como você pode orientar aquela família? Se isso é possível, faça o seu possível. Amanda, não dá, eu tenho 40 crianças, eu estou nos 2 períodos em escola, eu não consigo fazer isso. Vamos pensar em pequenos grupos de pais, então, para reunião? Vamos pensar, então, em uma forma de você criar, junto com os professores que estão na escola, que topam esse desafio com você, que eles te ajudem na elaboração? Então, são estratégias que a gente precisa pensar e sair um pouco da postura defensiva, da postura de que não tem o que fazer e que está tudo ruim e que está tudo horrível, né? Tá tudo ruim? Tá, mas tem muita coisa boa também. Tem muito professor conseguindo mudar vidas. Tem muitos profissionais da saúde conseguindo articular. Então, por que essas pessoas estão conseguindo? Ah, porque as condições delas são muito favoráveis? Não, porque até o rico que a gente atende, que está numa escola particular, de alto nível, também tem suas dificuldades, tá? Então, eu acho que uma coisa não tira a outra, mas a gente precisa ter esse olhar de desenvolvimento, tá bom? Essa é a minha postura e foi assim que eu consegui resultado com inclusão escolar dentro da escola, tá? Como professora. Flávia, você quer falar? Você tinha levantado a mão. Desculpa. Não, não levantei a mão, não, dei palminha. Ah, desculpa, eu não tinha visto. Não, imagina. Pode continuar. Ah, você Vai fala que lá. conseguiu. Eu não vou ligar porque eu tô com uma pessoa. Você sabe que conseguiu fazer a inclusão escolar
em quanto tempo? Você teve 5 anos como colaborador, quanto tempo no AE? No AE, eu fiquei desde o primeiro ano, eu trabalhei sempre no AE. É que na cidade que eu Como trabalhava, colaborador, né? Porque é, assim, eu acho que a vontade, ou a, a motivação a gente tem para fazer, mas debruçar em cima do PEI uma vez ao ano, não dá. meio do ano, não dá. Nada. Mesma coisa assim, como você propõe para o trabalho com grupo, que os AEs são em grupo, maioria. Uhum. É, isso não é a maioria, Flor. Eu acho que isso é importante. Você está falando da sua realidade. Eu não conheço a sua realidade. O que eu estou falando para você é da minha experiência. Dentro da minha experiência, tanto como professora quanto como formadora de professores. Dentro dessa experiência, o que a gente tem tido de resultado são estratégias individualizadas para cada profissional. Então, tem profissional que tem feito reuniões que são dessa forma que eu trouxe, dentro de uma periodicidade que é possível. Tem profissionais que fazem, por exemplo, eles têm 40 crianças. Você está Então, falando eles de escola fazem. particular? Sabe Não, por tô que falando de que eu escola falo? A pública. demanda é Não, muito grande. é É muito absurdo. Tô grande. Eu acabei com falando de escola 25 em pública. cada período, tá? Como que Uhum. você faz para atender individualmente se você tem que atender por 2 horas pela lei? Então, aí que 2 vezes tá. por semana. Mas isso não é a realidade Para do 40 Brasil. minutos não é aba também. Não. Pera, eu não tô falando de aba. Tô falando de Ah, intervenção escolar, tá? Quando a gente fala de inclusão escolar, essa realidade que você está me apontando é a sua e de muitas pessoas que você conhece. Agora, é a minha por dentro trinta e da, oito anos sim, e sempre incluí. sim. E aí Eu você tem falo outras isso realidades. para Mas qualquer, essas pode outras. perguntar para qualquer família, qualquer pessoa na escola. Uhum. Agora, a Natália colocou, é oferecida em grupo, prioritariamente, não é individual, tá? Se for escola particular, sim. A não ser que a escola não tenha Não, demanda. escola particular nem tem sala de recursos praticamente, nem tem professor de educação especial. Eu estou falando de escola pública e estou falando de escola pública que tem atendimento individualizado também. Tem Então, atende muita por professora 40 que tem. minutos uma vez por semana. Nem sempre, depende do município. Mas Municípios pequenos. como que faz com essa demanda que a gente tem, Então, mas Amanda? você está no município de muita população. Se a gente está falando de outras Não, tá regiões, bom, é um dos municípios menores de São Paulo. É, não. Você está sim. falando. Eu falei em Flor, me desculpa. Itajubá, deixa eu te falar, eu fiz a formação em Itajubá, tinha 690 crianças. Itajubá, Uhum, 890 professores de educação uhum. especial. É pouco. Eu entendo o que você está dizendo. Eu estou pedindo para você ouvir o que eu estou te falando. Eu não estou falando da sua realidade. Eu estou falando da realidade do que eu conheço. Dentro do que eu conheço, existem professoras com atendimento individualizado, sim, tá? Então, cidades com menores populações têm menos demanda todo período e conseguem fazer alguns atendimentos individualizados. Outras não têm horário, mas as crianças demandam. Então, por exemplo, tem escola que reduz carga horária e a criança só fica com o professor de educação especial. Então, ele só vai para o AE. Olha que maravilha, né? Maravilhoso. E aí, o que que acontece? Esse professor, ele não consegue atender outras duas, três crianças junto com esse aprendiz. Porque é um aprendiz que vai 1 hora na semana. Eu estou falando isso de Brasil. E eu não estou falando isso de São Paulo. Eu estou falando isso do Nordeste. Estou falando disso no Norte. Estou falando de criança que fica trancada dentro de casa, entendeu? De professor que vai na casa em área rural, aqui no interior de São Paulo, onde eu tô, tem muita escola em contextos rurais, né? E aí a gente tem alguns atendimentos que são externos, porque é permitido pela instituição. Então, eu não estou falando e não estou tirando o valor da sua experiência, eu não estou tirando o que você vive, a dificuldade que você tem. O que eu estou Eu te não estou dizendo é falando que só da minha. eu Conversa sei. com as outras professoras. Eu não estou Não, falando só da eu não, minha. eu entendi, mas você está falando da sua dentro do que você viveu com outras pessoas. As pessoas que eu tenho contato e as pessoas que eu trabalho também tiveram outras experiências. E eu não estou falando de você não fazer o trabalho individual como uma coisa importante. Eu estou dizendo que há possibilidades em alguns municípios.
Em algumas escolas públicas isso é viável e possível. Eu tenho profissionais que eu atendo, que são professores de escola regular e pública, que fazem esse trabalho individualizado com algumas crianças. Tem professor que tem, sei lá, 20 crianças na escola com deficiência e consegue fazer distribuindo isso na carga horária de 40 horas. Tem professor que tem isso. Agora, tem professores como você que tem 8 para atender no mesmo horário, entendeu? Eu entendo. Eu não tô trazendo isso como uma coisa ruim. Quando eu falo da sua experiência, eu estou dizendo dentro da sua experiência, conhecendo essas outras pessoas, a sua e das demais que você conhece. Agora, existe uma realidade Brasil que eu acho que é importante a gente olhar, não só pelo contexto do atendimento ser em grupo ou ser individualizado, mas num processo de que a gente precisa buscar professores na rede pública. A gente não tem o suficiente para a demanda que a gente tem. Tem várias condições que são desfavoráveis, e eu não discordo de nada disso. Para mim, você está certíssimo. Só estou te mostrando o que eu vejo de possibilidades para cada pessoa que chega. Tem professor que, assim como você, cara, não consegue. É inviável, é impossível. E eu diria por que é impossível, porque você está E eu sozinha. estou falando, eu consigo. Uhum, Não teria incluído minhas crianças. Eu só estou uhum. falando que a Mas, realidade, que colocou interior de Pernambuco. Acredito que interiorzão de São Paulo também vai ter um não, e ou não outro. só isso, Sudeste, Nordeste, todo mundo, gente, todo Não, mundo, tem gente. muita gente. É uma parcela muito pequena. Gente, Sim, mas eu acho importante a gente lembrar que o PEI, ele não é responsabilidade somente do professor da educação especial. vou chegar lá. Ele é uma responsabilidade da escola, né? E os professores precisam compreender que todos juntos vão avaliar e analisar aquela criança e ajudar na inclusão com base nesse PEI. Ela vai lá e faz o planejamento próprio. Com as Eu acho que essa é a adaptações. dificuldade, Flávia. As pessoas não querem participar, elas querem que o professor da educação especial faça É, sozinho, essa é a realidade, mas da maior parte. é, da- porque assim, pelo menos aqui no município de São Paulo, a gente tem assim, nas escolas estaduais, acabou, não tem mais isso, não tem educação especial, né? Todas as escolas do estado não tem, só o município, que vai até o nono ano. Eu não conheço nenhuma escola que faça depois do nono ano, né? Aqui do município, pelo menos. E aí a pessoa, aquela criança vai diretamente para o ensino de uma rede estadual. Ou seja, Sim, a mãe tira da escola, porque não tem não como. tem suporte, né? Sim. Uhum. Mas Mas eu vamos acho que é lá continuar, importante, né? vamos, eu acho importante, Flo, o que você está trazendo, mas eu acho que muitas vezes a, a gente se, a gente se perde diante de tanta coisa ruim que a gente vê, sabe? Mas eu É, não vi só coisa. Aí que tá, Amanda. Quando eu eu falo vejo. isso, eu estou falando para você que, olha, enquanto professora, fazer o PEI, eu nunca fiz o PEI sozinha. O PEI no meu município é desde 2004. Não é baseado em aba, não é nada disso. Também não estou falando de aba. 2004 a gente começou a fazer o PEI na educação especial. Em 2004, eu conversava com os professores e a gente via os objetivos. Claro que meu olhar para objetivo, comportamento-alvo hoje é outro, né? Porque a gente pensava mais ou menos, todos têm que saber contar até 50, né? Mesmo que adaptando. E não é isso, né? Mas Mas isso não e eu acho que isso é importante, a gente não pode generalizar, isso nem para você, nem para mim. Então, o que eu quero trazer agora na minha fala é justamente essa visão global, dentro da sua experiência com as pessoas que você tem contato, com as experiências que você tem, essa é a sua realidade. Atendimentos em grupos, tá? Eu desconheço legislação que fale que é prioritariamente em a grupo. Luciana colocou 50 minutos semanais. A Luciana faz individual, por exemplo, mas não é todo mundo. Ó, a Sandra também. Então, assim, depende da estrutura do município, do tamanho do município e do investimento que o município faz, seja em recursos humanos na contratação de professores, seja na criação de sala de recursos. Agora, o que é importante quando a gente olha para esse contexto de condição desfavorável, de condição favorável, é que você não faz sozinha, ninguém faz sozinha. E esse é o problema. Muitas vezes o professor da educação regular, ele quer que o da educação especial faça sozinho. E muitas vezes ele até quer colaborar, mas o professor da educação especial também não quer. Então, assim, tem tanta realidade possível que não dá para ficar generalizando aqui. Entende? Então, quando eu falo de cada pessoa ver o que é viável em cada contexto, para você não é a sugestão que eu dei. Para você não é viável ver a cada um mês o PEI dos seus 60 alunos.
Mas para quem tem menos, isso pode ser viável. Para você, vai ter que ser cada mês um pouquinho. Então, todo janeiro é 10 alunos, todo fevereiro é os outros 10, e aí você consegue ter uma visão geral dos alunos 2 vezes no ano, pelo menos. Você faz semestralmente, tá? Em relação ao contexto de grupo, acho que isso é importante. Já tive estratégias de grupo com pais. Então, fulano, beltrano e ciclano estão no mesmo nível de ensino, estão na educação infantil. E esses pais estão no momento de luto. Então, eu vou fazer uma reunião de pais para fazer orientação sobre as potencialidades das crianças. Eu vou dar um feedback sobre possibilidades e potencialidades do filho deles. Eu vou ajudá-los a sair desse processo de luto, dentro do que eu posso, né, enquanto profissional da escola. Então, essa é a minha contribuição aqui, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando Ó, eu não sou professor de educação especial, gostaria de colaborar com os professores. Maravilhoso, Ginari. Acho que é isso mesmo. A gente precisa ver dentro da realidade que a gente tem. Muitas vezes o professor de educação especial, ele não convida o outro, porque ele está tão desgastado pela experiência que ele está tendo de solidão na hora de execução, que ele já tá muito desmotivado. Eu discordo um pouco de você, Flor, quando você fala que não falta vontade. Porque a realidade que eu tenho aqui é de muita gente desmotivada. Todo dia eu recebo mensagem de professor em burnout, todo dia eu recebo mensagem de profissionais da saúde em burnout, se sentindo sozinhos, com muita dificuldade, desmotivados mesmo, Não tá em né? burnout, mas esse profissional tá dando conta ali de 35 crianças na sala. Quer dizer, Uhum. tem que ter vontade. Alguma tem que ter, senão não fica. Não Olha, tem, não tem, ele eu não me tá ficando. aposentei na educação especial. Ele não tá ficando, ele tá pegando atestado, ele tá faltando frequência, ele tá chegando atrasado, ele tá tratando mal a criança com deficiência, ele tá sendo insuportável para os pares porque ele tá sempre cansado, reclamando. Então a gente não tá falando de um contexto de que é possível para todo mundo. A gente está falando do que é possível para cada um. E a gente tem um objetivo em comum. Como vamos chegar lá, cada um tem o seu como, né? Deixa eu seguir aqui, senão eu não vou conseguir concluir. Sim. Os pais também se cansam demais, verdade, Flávia? Deixa a moça concluir. Ai, gente, vocês são demais. A família, ela tem que participar, sim, de certa forma, do PEI, principalmente quando a gente está falando. Eu não sei quem é a Natália. Natália, desculpa discordar de você, tá? Eu desconheço legislação que diga que é prioritariamente oferecido em grupo, a não ser que seja uma legislação do seu estado, da sua instituição maior, tá? Até onde eu sei, a legislação MEC que a gente tem hoje, ela diz que pode ser individual e ou em grupo, não prioritariamente em grupo. Posso estar enganada e desatualizada, mas essa é a forma que eu sei dentro da legislação que eu estudei até hoje, tá? Em relação ao material, deixa eu ver aqui que teve alguém que perguntou da família. Voltando a falar da família, a família é citada em vários momentos na LBI, acho que pode ser consultado ali. A família tem o direito de conhecer esse documento, sim, de solicitar e de ter acesso, e inclusive de dar o consentimento dela para aquilo, tá? De dizer, olha, isso eu não quero que vocês deem para o meu filho, por exemplo. Tem família que diz, eu não quero que usem celular com meu filho na escola, e tem escola que usa celular com criança, né? Então, a família tem sim direito de solicitar algumas coisas para a escola, como com qualquer outra escola, mas nem sempre isso pode ser bem aceito. Não é toda escola, não é todo profissional que entende a participação familiar como importante, tá? Deixa eu ver se tem mais pergunta. A Sandra falou, é verdade, muitos profissionais afastados, sim. Muitos, é desesperador. Bora lá. Voltando a falar do PEI aqui. Como fazer, então? O que a gente precisa fazer no PEI? Primeira coisa, a gente precisa entender o que vamos ensinar e depois entender como vamos ensinar. E essas são perguntas que parecem muito simples, mas não são. Por quê? Quando a gente pensa em currículo, né? A gente geralmente na escola pensa no currículo acadêmico, nas habilidades acadêmicas. Então, na leitura e na escrita, na matemática, na geografia, na história. Mas quando a gente está falando de uma criança com atraso no neurodesenvolvimento, ela tem atraso em habilidades básicas. Muitas vezes ela não consegue manter atenção compartilhada, ela não consegue fazer rastreio visual, ela não consegue permanecer sentada, ela tem dificuldade de seguir instrução simples. Então, você fala e ela extingue seu comportamento, né? Ela finge que não ouviu, né? Parece que ela, nossa, me ignorou porque ela quis. Tem professores e pais que acham que é por má vontade, só quando ela interessa, né? Que a gente ouve as pessoas falarem.
mas muitas vezes essa habilidade não está ali aprendida. Então, a gente precisa olhar para esse desenvolvimento na relação com as habilidades acadêmicas. Por quê? Vamos pensar no desenvolvimento típico, tá? A gente tem duas condições aí de ver o desenvolvimento neurotípico. A gente tem protocolos de avaliação que tem critérios, então eu estabeleço arbitrariamente que a criança precisa fazer 10 tentativas de mando por item num contexto de 1 hora de observação. Isso é um critério. Eu coloquei lá esse critério, tá? Agora, quando eu penso em marcos do desenvolvimento, eu estou falando do que é esperado para cada idade. Então, por exemplo, a criança com 1 ano de idade, mais ou menos, a gente já espera que ela esteja falando algumas palavrinhas, fazendo alguns sonzinhos. Se ela apresenta 2 anos de idade e não fala ainda, a gente tem um grande atraso no neurodesenvolvimento na fala, na comunicação, muitas vezes. Estou dizendo na fala porque a comunicação muitas vezes já acontece, tá? Comunicação a gente tem ali o tempo todo com o comportamento, como ela está se comportando. Mas dentro do que é esperado na comunicação oral, ela está atrasada. Então, esse é o que é normativo dentro do marco do desenvolvimento típico, dentro do que os estudos mostram, tá? Tem vários teóricos aí dentro disso, tem livros sobre isso, então dá para vocês buscarem também se tiver interesse, tá? E aí, a partir desse repertório básico, em que a gente tem esses desenvolvimentos de habilidades, a gente consegue trazer as habilidades acadêmicas. Por que muitas vezes o sucesso da inclusão escolar fica em xeque? Porque a escola está tentando ensinar só a habilidade acadêmica e ignora o neurodesenvolvimento atípico. Ela ignora esse atraso. Então, muitas vezes, ela precisa ter conhecimento sobre essas habilidades a serem aprendidas para interagir com essas habilidades acadêmicas. Vou dar um exemplo. Se a minha criança tem dificuldade na comunicação oral, eu preciso estabelecer para ela uma estratégia de comunicação não oral, não vocal, para que ela me responda quando eu estou interagindo com ela. Eu preciso me comunicar. Não há aprendizagem sem comunicação, né? A gente precisa ter uma estimulação para isso. Então, quando eu penso numa adaptação acadêmica, eu preciso pensar qual que é o ano letivo, qual que é o repertório dela. Às vezes ela não vai conseguir dizer para mim o que é aquilo falando, mas se eu mostro para ela e digo, pega o verde, ela identifica, né? Então, eu estou conseguindo me comunicar com ela de certa forma. Então, esse olhar para o repertório de habilidades do neurodesenvolvimento é que muitas vezes falta para quem está na escola. Então, o sucesso ou o insucesso está muito relacionado com essa visão global, como eu iniciei a minha fala hoje, trazendo a importância da gente olhar para o todo, para o repertório global dessa criança dentro da escola, o que já é previsto quando a gente olha, por exemplo, o BNCC. A própria BNCC já veio com essa proposta de visão integral, de visão global, holística, né? Sobre o jovem, sobre a criança. Então, quando a gente pensa nisso e traz essa perspectiva para a escola, há um estranhamento, há uma certa recusa, porque a escola tende a querer homogeneidade, ela quer pessoas iguais, ela não está preparada para essa diferença, para essa heterogeneidade, porque a regra dentro da escola é muito importante, a organização da rotina é muito importante, as regras sociais que ali estão são muito importantes, por quê? Para manter a ordem, né? Tem horário para ir para o banheiro, tem horário para ir para comer, tem horário para brincar, tem horário para estudar, tem horário para ir embora e para chegar. Tem horário para tudo, né? São regras. E muitas vezes, essas crianças, elas podem não estar sensíveis a essas regras. Eu não quero ir para a sala de aula agora. Não adianta você falar nada para mim. Eu não vou, não quero, né? E para comunicar isso, eu vou comunicar isso da forma que eu sei. Se é gritando, eu vou gritar. Se é pedindo para não ir, eu vou pedir. Se é batendo em você porque você está me pegando e eu não quero que você me pegue, eu vou bater, né? Então, esse comportamento ele vai ficar muito sob controle da criança que a gente está atendendo ou do jovem que a gente está atendendo. E esse olhar para o desenvolvimento, para o repertório global da criança, é que vai fazer diferença. Porque eu vou articular essas áreas e trazer a habilidade acadêmica como uma parte do currículo, e não como ele único e apenas único. Ok? Fez sentido, gente, que eu estou falando aqui? Sim, Amanda, só fala, volta só um pouquinho nessa parte dos critérios. Eu entendi da parte do marco do desenvolvimento e que, né, assim, para poder fazer esse trabalho que você está falando, o como fazer, a gente precisa trabalhar primeiro os critérios e o marco de desenvolvimento para depois atuar na parte das habilidades acadêmicas, que é o que eu entendi que é o que acontece. As pessoas se focam muito nas habilidades acadêmicas, esquecendo dos critérios e do marco de desenvolvimento. Só volta do critério um pouquinho que eu me distraí. Então, eu volto, não tem problema. Aqui tem mais a ver quando a gente está falando de avaliação de habilidade. Existem protocolos de avaliação
para habilidades específicas e até para idades específicas. Por exemplo, na aba, a gente tem o protocolo de avaliação VIB-MAP, deve ser conhecido aí por vocês. O VIB-MAP, ele é um protocolo que avalia prioritariamente comportamentos verbais, né, habilidades de comunicação e algumas habilidades pré-acadêmicas, como leitura, escrita e matemática, tá? Dentro do VIB-MAP, quando você abre ele, ele está disponível no Google, tá, gente? Quem nunca teve acesso pode entrar no Google que vocês vão digitar lá, vão encontrar. Ele foi traduzido para cá por uma tese de doutorado da UFSCar, então é aberto para qualquer pessoa. Esse protocolo, quando você entrar lá, vai estar bem específico a tarefa. Vai estar assim, ó, a criança emite 2 mandos de forma oral, vocal, PECs ou gestos, exemplo. E aí tem lá o número de tempo que a gente tem que observar aquilo, ou como eu tenho que testar aquilo, e a pontuação que eu vou dar para ela de acordo com esse critério. Então, se ela não fizer esses 2 mandos, eu não posso contar que ela faz essa habilidade. Eu zero a habilidade e eu vou ensinar essa habilidade. Isso entra como uma habilidade a ser ensinada, porque ela não pontuou. Então, o critério, ele é arbitrário. Quem criou o protocolo é que define. Ele pode ter se baseado em estudos, né, em outras referências que ele teve, mas ele que definiu qual é o critério. Se você pegar o VIB-MAP, por exemplo, tem isso e também tem marco. Ele dá uma mescladinha, né, ali no que ele faz, tá bom? Fez sentido, Luciana? Sim, aí clareou um pouco mais. Obrigada. Imagina. Mais alguém tem alguma dúvida até aqui, gente? Não? Posso seguir? Beleza. E aí, o que é importante, tá? Quando a gente está falando de... Opa, acho que eu perdi meu slide, gente. Não tem problema. Quando a gente está falando de organizar um TEI, eu trouxe uma tabela para vocês conseguirem implementar, tá? Qual que é o cuidado que a gente tem e por que a aba ajuda a gente nessa descrição? Porque existem 2 habilidades que são importantes para quem vai fazer PEI. A primeira é saber categorizar. Precisa saber categorizar a habilidade, porque senão na hora que você vai fazer um PEI, você se perde. Você mistura áreas diferentes do desenvolvimento, áreas diferentes de conhecimentos, por exemplo, e você se perde na hora de intervir. Você não sabe mais o que você ensinou, o que você não ensinou, você se perde ali no processo. Então, a ideia do documento é nortear, ou seja, é você ter aquilo como referência. É a partir daquilo que você vai trabalhar. Então, categorizar as habilidades é importante. Então, se eu estou falando de comunicação, eu tenho que colocar que a área é comunicação. Outra habilidade que é importante eu coloquei a sub-área, mas se você não quisesse, você não precisaria fazer. É que eu gosto, tá? Eu coloquei a sub-área. O que é sub-área? Quando você fala dentro de comunicação, especificamente do que você está falando. Então, dentro de comunicação, eu estou falando de quando a criança pede por itens e quando a criança pede por ajuda. São 2 habilidades que a minha filha ou meu filho não faz, ou que meu aluno e meu aluno não faz. Então, são 2 áreas, é uma área, tá tudo dentro de comunicação, mas eu coloquei dentro da sub-área, porque daí me facilita ter essa visão geral do que eu estou ensinando para essa criança. Eu sou fã de tabela, vocês podem não ser. Então, tira da tabela e faz do jeito que vocês conseguirem. Se é fazendo bolinha e aí escrevendo, se é numerando e escrevendo, fica à vontade. Isso não vai fazer diferença. O layout do documento, tanto faz. O que é importante? Escrever. Ter o registro, tá? E desde que você entenda e as pessoas que estão à sua volta são treinadas para entender o que você organizou, tá tudo certo, tá bom? E aí a gente tem a descrição desse objetivo. Eu coloquei aqui uma forma que vocês podem colocar, que é o aprendiz será capaz de, você vai colocar qual é a habilidade que você quer, qual é o contexto que você quer, e vai destabelecer um critério de aprendizagem. O que seria esse critério de aprendizagem? Seria quando eu defino que a cada 5 oportunidades dadas, a criança vai conseguir fazer aquilo 4 vezes. Então, eu dei oportunidade para ela me pedir água, bolacha, o brinquedo que ela gosta, a massinha e a chupeta. Exemplo. Dessas 5, ela conseguiu pedir todos? Não, ela pediu 3. Então, ela não atingiu o critério da aprendizagem. E não só isso, eu preciso colocar por quanto tempo isso tem que aparecer. Porque não adianta nada ela fazer hoje, mas não fazer amanhã, concorda? Então, a gente precisa garantir a manutenção, que ela aprende e que ela mantém. E não só isso, que ela generaliza. Então, ela mantém essa habilidade, ela fica fluente no uso dessa habilidade, mas ela também consegue fazer isso comigo na escola, com os pais na casa, com o pessoal na clínica, né? Com o pessoal na igreja, ou sei lá, seja lá onde a pessoa vai, mercado, shopping. Então, esse é o critério de aprendizagem. Eu sempre vou considerar
as tentativas, a porcentagem, é daqui da aba que vem a porcentagem de 90% ou 80% que algumas pessoas usam, tá? Então, critério de aprendizagem tem a ver com isso. Ao longo de um tempo, com tantos contextos ou pessoas, enfim, e a quantidade ali de tentativas ou porcentagem que você vai solicitar, tá bom? Agora, isso aqui é pensando em habilidades de desenvolvimento, tá? E aí, isso é importante. Por que não misturar? Por que que eu, Amanda, não recomendo misturar? Porque na minha experiência fica mais fácil para o professor entender isso e colocar em prática. Então, quando eu separo habilidades de desenvolvimento e habilidades acadêmicas, facilita a vida. Porque ele entende que não adianta nada ele tentar ensinar matemática daquele jeito, porque a criança não se comunica desse jeito. Ele precisa mudar a forma com que ele interage para ensinar matemática, tá? Então, essas habilidades básicas de aprendiz, a gente trabalha dessa forma separada. E tenho tido muito sucesso assim, tá? Pode ser que vocês encontrem outros profissionais com outras formas de fazer. Eu tô aqui para apresentar, como eu disse, a minha forma de fazer, e vocês não precisam concordar, tá bom? Mas é assim que eu tenho visto mais engajamento, mais resultado, tá? Aqui você poderia colocar ainda segmento de instrução, o permanecer sentado, o rastreio visual, tudo que tem relação com essas habilidades de aprendiz que a gente precisa que a criança adquira e melhore para conseguir absorver, aprender aquelas habilidades que a gente está ensinando na academia, tá bom? E aqui a gente já tem um modelo de habilidades acadêmicas, em que a gente vai ter duas sub-áreas voltadas para matemática. Uma é identificar números, a outra é nomear números. Eu peguei habilidades simples, mas depois vocês podem tornar isso mais complexo, tá? Vai depender do nível de repertório da criança, do ano letivo que a criança tá, né? Quais são as adaptações possíveis para ela. É aqui que a gente vai colocar o que vamos ensinar. Lembrem, aqui eu não estou falando do como. No PEI, a gente está falando do que vamos ensinar, tá? Isso baseado no que a gente aprende em aba. Agora, os objetivos, mesma coisa que eu expliquei lá. A única coisa que eu preciso ser específica também. Então, eu quero que ela identifique números de quanto a quanto. Em que contexto? Em uma atividade com pares, em uma atividade com o professor, numa atividade escrita, numa atividade oral? Como que eu quero isso? Então, tem que contar esse contexto. E, mais uma vez, o critério que vale o que eu falei no anterior, tá? E aí, aqui, nesse daqui, eu já trago para vocês uma ideia de como vocês podem controlar essa aprendizagem. Então, você está atendendo ali seu grupo ou sua criança individualmente e você não sabe mais o que você está ensinando, você está se sentindo perdida. Ou, nossa, fulaninho já aprendeu tudo que eu estou fazendo, ele já está fazendo super bem. As atividades que eu estou propondo, ele está indo super bem, está na hora de revisar o PEI, que é aquela conversa que a gente teve no início que eu falei com a Flor, tá? Então, dentro disso, você pode criar estratégia de controle. Você pode ter a cor, que te ajuda. Então, você fez a sondagem, a criança fez dentro do critério de aprendizagem que você queria. Quando eu falo sondagem, para ficar claro, eu estou falando sobre a gente conseguir testar aquela habilidade. Então, por exemplo, eu defini que a criança tinha que identificar números hoje, e estou trabalhando com ela semana a semana. No final de 2 semanas, eu já sei se a criança avançou ou não na aprendizagem desses números, concorda? Eu já estou trabalhando isso com ela. Então, eu vejo, ela já atingiu o critério do número 1? Ótimo, qual que é o próximo número que eu vou trabalhar? Então, aqui eu posso colocar tanto adquirido, quando ela aprendeu tudo, mas ter um controle do que falta, quanto eu posso ir colocando o que foi que ela adquiriu. Então, aqui no adquirido, por exemplo, eu poderia colocar adquirido de 1 a 5. Entendeu? E aí deixar em amarelinho, que eu estou ensinando. E quando é vermelho, quando eu fiz a testagem depois, sei lá, 6 meses depois, ou 3 meses depois, ou 2 meses depois, e eu vi que eu falhei nisso com ela, ela não aprendeu isso. Talvez eu tenha errado no que eu quis ensinar, ou no como eu tentei ensinar. E tá tudo bem, vamos recomeçar. Qual que é a melhor estratégia para essa criança? Acho que muitas vezes a gente é muito punitivo com a gente mesmo, a gente é gentil com muita gente, mas a gente é muito punitiva com a gente, né? A gente fala, nossa, eu errei, nossa, eu programei isso, a criança não quis, o adolescente não se interessou. É muito frustrante, né? Mas quando a gente está pensando em aprendizagem, não tem manual, não tem um PEI perfeito. E me dá agonia, gente, quando as pessoas querem copiar protocolo, tá? Vou falar disso mais para frente, mas assim, copiar protocolo não é PEI. Não definir operacionalmente não é PEI. O que é definir operacionalmente? Lembra quando eu falei que são 2 habilidades importantes para fazer o PEI, por isso que muitas pessoas falham? Uma é categorizar, a outra é operacionalizar. E isso tudo a gente aprende com aba, tá? Isso aqui, depois que eu descobri em aba, mudou a minha forma de ver intervenção. Por quê? Operacionalizar significa pensar nos comportamentos que eu quero ensinar, pensar nas habilidades que eu quero ensinar.
Então, se eu estou considerando que essa criança precisa aprender números, não é só dizer ela tem que ser estimulada a aprender números. Se eu escrever isso, eu estou sendo péssima, porque eu não tenho controle. Ensinar o que de números? É eu mostrar vários numerozinhos e ela selecionar aquilo que eu pedi para ela? É ela circular o númerozinho dentro de vários? É ela fazer um xizinho? É ela falar o número? É ela só com aquele número ou com vários números aparecendo, ela tem que falar todos? Ela contar? Então, eu preciso ser específica. A aba diz que a gente precisa fazer um objetivo que seja mensurável e observável. O nome desse conceito é definição operacional ou descrição operacional, tá? Por isso que muitas vezes vocês vão ouvir falar de operacionalização ou operacionalizar. Analista do comportamento vive falando essa palavra. Por quê? Porque a gente tem que ser objetiva. A gente tem que saber o que a gente está ensinando e como a gente vai ensinar, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat. Acho muito importante as questões objetivas em diversos contextos. As pessoas querem receita de bolo. Adorei a personalização. Perfeito. Legal, Ginari, obrigada. Flávia, bem legal fazer a avaliação de preferências da criança. Isso mesmo, Flávia, também é importante, né? A avaliação de preferências para a gente pensar no como, né? Então, muitas vezes o como ele vai estar muito relacionado com os interesses. E os objetivos em si, o que podem ser formas de enriquecer esse currículo, né? Então, por exemplo, uma criança que gosta muito de planetas, a gente pode inserir muitos conteúdos de números dentro de planetas, né? Então, tem muita coisa que é interessante dentro disso, tá? E isso é uma coisa importante, as pessoas não fazem atualização disso. Aí a criança sacia, né? Porque perde a operação estabelecedora. Então, a criança, por exemplo, ama planeta. Aí tudo que as pessoas fazem com ela é planeta. Vídeo de planeta, desenho de planeta, figurinha de planeta, tudo é planeta. Aí simplesmente a criança começa a apresentar problema de comportamento ou desinteresse nas atividades. E se fala, ué, mas eu tô reforçando. Eu tô falando legal, eu tô batendo aqui, tô falando toca aqui, tô mostrando o planeta e ela não tá nada. Ou seja, você não tá reforçando, porque o efeito do reforçamento é engajamento, é aprendizagem, né? Então, essa lista atualizada de preferências é muito importante, tá? Bem importante. Obrigada, viu, Flávia? Deixa eu só complementar, eu acho legal, assim, o que é muito importante, que a escola às vezes falha nesse contexto, é o contato muito direto ali com a família, porque é ali que você pega as informações, as preferências da criança, né? É onde você vai falar assim, a mãe já vai trazer, lembra que ele adorava, mas não tá mais gostando, viu? Porque principalmente o autista tem essas mudanças, né, de hiperfocos. Ele tem hiperfoco, eu posso falar por mim, tem hiperfoco eu tenho desde criança. Mas tem uns que dura 15 dias, acabou, já li tudo sobre assunto, vou tacar fogo e tudo, né? Eu fiz graduação de matemática, né? Chegou um momento que eu não aguentava mais, e, gente, pelo amor de Deus, taquei fogo nos livros, sabe? Então, umas coisas assim, e o autista tem disso, essa mudança, né? Constante, né? De hiperfoco. Às vezes ele tá com hiperfoco em 3 coisas, de repente ele desliga daquilo, mas é do nada mesmo. Hoje eu me amando uma coisa, amanhã não quero nem ouvir falar. É bem isso. É bem isso. Muito legal, Flávia. Obrigada, viu? Nada. Ó, a Jaira perguntou se esses mesmos critérios podem ser pensados também para adultos. Podem e devem. Individualização aí também, tá, Jaira? É Jaira, eu tô falando certo? É Jaira. Não sei se estou falando certo, desculpa. Então, sim, uma pessoa de 30 anos, o PEI segue a mesma lógica. Individualização, categorização, operacionalização. O que pode mudar são as áreas. Então, por exemplo, eu posso ter mais habilidades funcionais, talvez a depender do nível de suporte que ele tem, porque ele precisa, né? Então, vamos supor que é um adulto que tenha dificuldade para trocar de roupa sozinho. Então, isso vai entrar como objetivo para ele individualizado. E eu preciso trocar um vestuário, escolher o vestuário. Aí depois tem análise de tarefas, né? Mas é isso. Você pode fazer sim, tá? No mesmo caminho. Sabe o que eu sinto que faz muita diferença? A gente ter com quem trocar, quem leia o nosso PEI, discuta com a gente, que diga, não, troca por isso aqui. O que você acha de adicionar isso aqui? Põe isso aqui, lê isso aqui. Eu sinto que muitas vezes essa solidão do fazer, ela torna muito difícil o processo e desmotiva. Você sentar na frente do computador ou pegar a sua pasta ali de escrita de protocolos, de documentos e ter que fazer isso, né? É um caminho de muita solidão, de certa forma. Mas voltando aqui para o como fazer, gente, desculpa, aqui era para estar escrito habilidades acadêmicas, tá? E lá no outro, habilidades de desenvolvimento. Então, vou arrumar e mando para vocês depois certinho no grupo para vocês, tá? Com os slides certinho. Mas então aqui fica uma ideia de como testar.
Tem gente que não gosta da cor, gosta de ir fazendo sondagens. Então, por exemplo, lembra que eu falei que pode ter gente que faz esse acompanhamento mensal? Então, essa pessoa, teve uma que eu atendi, que ela é uma aluna, na verdade, que ela colocava assim, ó, primeiro bimestre, aí ela ia lá e colocava se a criança fazia ou não. Segundo bimestre, então, para cada habilidade, ela colocava os 4 bimestres, porque tem habilidades que demoram mesmo para a criança, dependendo do taxa de aprendizagem dela. Mas tinha habilidades que não, então ela já ia criando próximos, né? A cada bimestre ela fazia isso. Então depende muito do que é viável para você e de como você gosta de se organizar. O que é importante? Saber o que vamos ensinar e acompanhar se a criança aprendeu ou não. E mudar esse currículo sempre que preciso, tá? Então, aqui, percebam que eu não estou falando de adaptação curricular, eu não estou falando de atividades adaptadas, eu estou falando de objetivo. Por quê? Independente se a aula é de equação de segundo grau para um menino desse, o objetivo dele é a identificação de número. Então, a turma pode estar vendo equação de segundo grau, mas o objetivo para ele é identificar número. Não adianta eu querer apresentar para ele equação de segundo grau, concordam? Então, por isso que eu tenho que ficar sob controle do objetivo, porque daí como eu vou adaptar vai fazer todo sentido. Entendeu? Às vezes eu posso pegar o mesmo enunciado da equação de segundo grau e pedir para ele nomear os números que estão ali na própria equação. Entendeu? E as letras, né? Porque a equação acho que tem letra. Nem sei de onde eu tirei a equação de segundo grau. Mas, enfim, faz muito tempo que eu não vejo isso. Álgebra, hein? Nossa Senhora, isso foi longe aqui. Mas é isso, tá? Então a gente tem que pensar que primeiro é o objetivo. E eu percebo que muitas vezes as pessoas estão angustiadas com o como, com a adaptação curricular, com a atividade que vem para casa mal feita, com aquele professor que não inclui, que deixa a criança pintando um desenho, ou brincando de quebra-cabeça, ou mexendo na massinha, enquanto os demais estão fazendo outras coisas, né? Então, por que é importante o PEI? Porque sabendo o que vamos ensinar, aí a gente consegue ter ferramenta para ensinar e para discutir o como, tá? Com o professor ou com os profissionais que estão ali atuando com a criança. Beleza até aqui? Gente, tá fazendo sentido para vocês? Tá? Beleza. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, Está fazendo sentido total. Ai, que bom, Ana. Obrigada, viu? Pelo feedback. Vamos lá. Então, quais são as dificuldades no como? Eu me antecipei um pouquinho. Mas quais são as dificuldades que eu tenho percebido? Dificuldade em ouvir, acolher, orientar e motivar as diferentes realidades socioeconômicas e perfil familiar. Isso é um desafio muito grande, tá? Por que isso é muito grande? Porque a realidade socioeconômica diz muito sobre o tipo de suporte que essa criança tem. E não estou falando do tipo de suporte do diagnóstico, estou falando do tipo de suporte no tratamento. Então, às vezes, a criança não tem neuro, não tem psiquiatra, não tem psicólogo, não tem nada, tem só o professor dentro da escola, que atende uma vez na semana, que atende 2 vezes na semana, em grupo ou individual, né? Então, muitas vezes isso faz o peso da intervenção na escola ser muito grande e de muita dificuldade para você se vincular com a família, de muita dificuldade para você motivar a família. Gente, desculpa, meus cachorros latindo. Atrapalhou? Não? Bom. Então, é uma dificuldade muito grande que eu percebo, e principalmente pensar no perfil familiar. Quando eu falo de perfil familiar, eu estou falando assim, ó, que muitas vezes, quando eu estou numa escola, e isso independe de classe socioeconômica, tá? A gente vive situações de negligência. O que eu mais via dentro da minha experiência e vejo ainda hoje como supervisora de profissionais que estão atuando na escola é negligência familiar. Por quê? A pessoa nem percebe que é uma negligência. Entende? E quando eu falo negligência, são coisas pequenas. É a fralda que não veio na mochila, e aí a criança passou a tarde com uma roupa que não é dela emprestada, da caixa que veio, porque, entendeu? É o brinquedo que ela gosta e que não veio, que é o que ajuda ela a se regular. Então, essas coisas não deixam de ser uma negligência quando ela é frequente. Entenda, tem uma diferença entre você, mãe, ser pai e falhar algumas vezes. Tá tudo bem, a vida é assim, né? Eu, como professora, como docente, como supervisora, também erro, faço minhas cagadas. E a gente assume isso, né? Depois a gente fica se sentindo super mal. Mas é isso, é a vida, né? Então, acontece. Agora, quando eu tô falando disso, eu tô falando de situações extremas e por muito período. Isso é negligência para mim, tá? Isso é a definição de negligência. Criança que chega sem tomar banho, criança que chega com piolho, criança que chega sem ter comido. E às vezes essa negligência não é nem porque eles não deram a comida porque não tinha a mesma comida, né? Então a gente está falando de perfis muito diferentes, mas que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer, maus tratos.
Outra coisa que pode acontecer, famílias que estão em situações de risco, por exemplo, uso de álcool e drogas, né? Então, quando a gente pensa nisso, e não tem nada a ver com o socioeconômico, porque eu já atendi de diferentes níveis, eu tive os mesmos problemas, tenho os mesmos problemas, né? Muita família terceirizando o tratamento, a intervenção. Então, resolve aí na escola, resolve aí na clínica. E por que que isso acontece? Porque ela está em fuga e esquiva da dificuldade que ela tem. Lidar com a criança em casa é muito desgastante e muito difícil. Mas veja, eu, enquanto profissional, tenho esse papel de orientar e mostrar como ela pode fazer. De dizer para ela, busca o direito, ó, vai assim, vai assado, é assim, é assado, né? E se manter motivada não é fácil. Acho que essa é uma das coisas mais legais da aba, ela traz para a gente discussão sobre motivação. Se manter motivada não é fácil. Vocês estão aqui às 9 e 7 da noite, estudando, me ouvindo. Tem 27 pessoas me ouvindo aqui hoje. Se está fazendo sentido, não sei se para todo mundo, mas a minha busca aqui hoje é motivar vocês na ação, porque de fato, se eu vier aqui falar tudo isso, vocês saírem daqui pensando, ah, legal, não resolveu, não ajudei em nada, né? Para mim, o resultado do que eu tenho é que vai fazer diferença. E eu acho que para vocês também. Então, aquela família que chega no luto, que está sofrendo, que está precisando de ajuda, você orienta, começa a se motivar, a criança vai melhorando. É lindo, né? Para mim, é propósito mesmo de vida. Então, essa dificuldade, ela atrapalha muito o processo de criação do PEI. Por quê? Eu não sei o que aquela criança está passando em casa. Eu não sei o que está acontecendo em casa. Então, quando eu crio o PEI, eu não penso em habilidades que vão ser funcionais lá, na vida dela. Se eu tenho uma criança que fica com o irmão sozinho em casa, tem algumas coisas aí do ECA que a gente vai ter problemas, né? Mas isso acontece com muita frequência. Crianças que ficam sozinhas em casa porque os pais estão trabalhando. Se é esse irmão que fica com ele, como que eu exijo que o irmão dê banho no irmão com deficiência que tem um atraso no desenvolvimento e um monte de dificuldade? Entende? Então, como que eu posso orientar essa família para isso? O que que a gente pode ensinar de habilidade para esse aprendiz? É claro que o banho é um exemplo extremo, porque em muitas escolas isso não é nem possível, tá? Mas é só para vocês entenderem que é possível a gente ensinar habilidades que vão ser funcionais para a vida dessa criança, para o socialmente relevante que a aba prevê, né? Então, se eu posso ensinar ele a comer sozinho, porque isso vai dar mais autonomia para ele, vai ser excelente. A família não vai precisar desse suporte, o irmão vai ficar ali com aquela criança, sabendo que aquela criança se alimenta sozinha, tá? Estou trazendo um exemplo bem extremo, mas muito realista, tá? Dificuldade em aplicar protocolos de avaliação. Então, o professor dentro da escola, muitas vezes ele não tem acesso a protocolo. O que eu mais recebo de mensagem é assim, vou comprar o curso de fulana, beltrana, ciclana para aprender todos os protocolos, né? A gente se desespera para aprender os protocolos. Os benditos do protocolo. Quando a gente aprende que é protocolo, a gente ama. Mas aí que tá, não é todo protocolo que serve para o seu contexto, porque não é todo aprendiz que precisa daquele protocolo. E aí você tem que ter um acervo de protocolo que você fala, meu Deus, como é que eu vou dar conta de tudo isso, né? Então, esse protocolo de avaliação vai depender muito da faixa etária que você está atendendo, das demandas que você está tendo, né? Então, por exemplo, quem está na educação infantil pode priorizar protocolos dessa idade, da intervenção precoce, checklist Denver, VibMap, Portage e o Socially Save. Quem está ali no Fundamental 1 pode aproveitar outros protocolos, como a ABLES, o próprio VibMap pode contribuir ainda nessa etapa. Então, tem vários tem vários protocolos que a gente pode utilizar, tá? Para olhar para essas habilidades. Aqui, gente, eu estou sendo muito realista. Eu sei que muitas vezes a avaliação do professor é observação, não é aplicação de protocolo. Por não ter acesso, por não saber fazer, ou simplesmente por não ter tempo, né? Pela sobrecarga. Mas essa dificuldade atrapalha no planejamento do PEI, porque quando você vai discutir sobre o que vai ensinar, se você não tem ideia da noção do atraso no neurodesenvolvimento dele, na hora de criar o PEI, você fica em dúvida, né? Você fica sob controle da observação. Para mim, funcionou muito melhorar a minha observação. Então, quando eu não tinha acesso a protocolos, e eu atendi pessoas também, atualmente, como supervisora, né? De pessoas que não tinham acesso a protocolos para aquelas idades, eu ensinei a observar, porque é a melhor ferramenta, tá? O protocolo, ele é ótimo, mas ele me serve, eu não sirvo a ele. O que me diz o que a criança precisa aprender é eu validar aquilo que ela precisa, é eu analisar todos os dados que eu tenho da família, da escola, do que eu observo com a criança e colocar isso dentro do currículo, tá? Mas o protocolo ajuda. Quem puder, quem conseguir, vale a pena investir, bom? Dificuldade em observar diretamente, como eu falei aqui, não é fácil observar porque a gente tem um defeito muito grande, e eu me incluo nessa, que é a gente cria hipótese para tudo. Ah, mas é porque ele não quer. Ah, mas é porque ele não quis fazer.
Ah, mas é porque ele não gosta. Ah, mas é porque ele está irritado, está com sono hoje. Então, tudo tem uma justificativa da hipótese que eu criei. Poxa vida, não é assim, né? A análise do comportamento, ela explica pra gente que existem funções, e eu preciso entender isso, e eu preciso saber observar. Observar. Eu posso não ter o VibMap, mas se eu sei o que é mando, que é a habilidade de pedir, eu observo uma criança na escola, em 1 hora, eu sei tudo que ela sabe pedir. Por quê? Porque eu tô atenta, eu sei o que é mando, eu tô observando e eu consigo registrar lá que ela pediu o baldinho, que ela pediu para escorregar, que ela pediu a vez, que ela pediu. Eu anoto tudo que ela pediu, depois eu tenho ali, né? Não, ela sabe pedir. Então agora eu preciso ver outra habilidade. Então, isso que é importante. Muitas vezes, se você não tem protocolo, se sua habilidade de observação for boa, ou você buscar desenvolver isso, você já vai ter muita melhoria no seu PEI, tá? Outra dificuldade, analisar os dados, isso não é simples, e tomar decisão sobre o que vai ensinar, isso também não é simples, tá? Por isso que a troca com pares é o que eu mais indico. Amanda, não tem um supervisor legal na escola, um coordenador legal, um diretor legal, uma colega que troque comigo. Ok, você tem esse grupo aqui, fala com as pessoas, tira os dados de identificação da criança, discute, faz amizade, tem a cara de pau. Eu aprendi assim, tá? Cara de pau. Eu pedia para minha amiga olhar para mim e criticar meu PEI. Foi assim que eu comecei fazendo, entendeu? Hoje eu oriento pessoas de como fazer. Eu ensino pessoas a tomarem esse raciocínio e a tomar decisões. Mas isso é o meu crescimento profissional que me ajudou, começando assim. Não tendo supervisão, não tendo mentoria, não tendo nada, não tendo nem livro, né? Porque naquela época não tinha tanto PDF assim como tem hoje. Então, isso vai ajudar muito vocês, tá bom? E dificuldade em individualizar o processo de aprendizagem, que aí entra o como, tá? Tudo isso vai gerando o quê? Solidão no processo, indignação com os conflitos que a gente vê dentro da escola, principalmente a insensibilidade. Eu falo que toda vez que eu ia trabalhar, eu sentia que eu estava em guerra, eu estava em conflito todo dia. Sempre tinha um professor que falava uma coisa, um gestor que falava uma coisa que me irritava, me deixava indignada, entendeu? Tinha alguém que falava ou fazia alguma coisa com a criança. Gente, eu já tive situações extremas, tá? Não sou perfeita. Já fiz barraco em escola com professor de regular. Já fiz barraco com professor de educação especial que eu discordei, tá? Do manejo. Então, assim, não sou a perfeita maravilhosa, tá? Eu me indigno, eu fico com raiva também. Mas eu comecei a entender que esse caminho não ia me ajudar em nada. Então, quando era crime, eu denunciava, tá? Denunciei muito professor por pegar na criança e arrastar a criança. Denunciei assim, né? Falei com a gestão da escola e a escola tinha uma postura de gestão que entendi a educação especial como parte do processo, então ela me ajudou muito, tá? Elas me ajudaram muito. Mas quando eu falo denunciar, é falar disso abertamente. Já corrigi muito professor, então eu não tenho medo do conflito, entenda. Mas eu evito esse conflito ensinando habilidade também para essa professora que está precisando de ajuda, tá? Essa é a minha forma de ver. E também raiva por tudo que a gente vê, né? Então, isso daqui vai atrapalhando muito, porque a nossa motivação vai caindo, a gente já não ganha tudo isso, vai começando a acumular um monte de coisa. A gente tem vida pessoal, a gente também é filha, às vezes eu não sou mãe ainda, mas é mãe, é irmã, é mulher, é esposa, né, é namorada, então a gente tem outros papéis sociais além do trabalho que vão deixando nossa dificuldade do como executar e fazer tudo isso dentro daquele tempo específico muito difícil, tá? Então, o que eu penso que são soluções possíveis? Primeiro, desenvolvimento pessoal. A gente precisa de pessoas querendo se desenvolver. Não dá para eu achar que eu sou assim e ponto. Se eu fosse a menina lá atrás de, sei lá, quantos anos eu tinha? 20 anos, estou 10 anos na área. A menina de, não, eu comecei com 17 ou 18, comecei com 18. Vai, 10 anos, vai, tô com 30. 10 anos atrás. Se eu fosse a menina de 20 anos atrás, eu era uma péssima profissional hoje. Graças a Deus, estudei, faço terapia, investi em mentoria e a gente vai aprendendo. Troquei com colegas, levei muito chumbo, fui muito atacada, fiquei muito na defensiva, mas eu aprendi, né? A gente vai amadurecendo e vai aprendendo. Então, desenvolvimento pessoal é isso, não importa o tempo de casa que eu tenho na escola. Se você é um professor com muito tempo de casa, isso não faz de você melhor ou pior do que ninguém. Isso só faz você com mais experiências, mais maduro para algumas coisas. Mas isso não torna eu, porque eu estou na área há mais tempo, porque eu tenho mais titulação, melhor do que ninguém. Já comecei minha fala falando isso, né? Eu não acho que eu sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Eu aprendi muito com as pessoas que passaram pela minha vida. Seja do regular, seja da gestão, né? Tudo isso fez muita diferença para mim e faz muita diferença. Então, eu vejo desenvolvimento pessoal como algo muito importante, tá? Então, características minhas, tá? Que não são legais. Eu era uma pessoa extremamente perfeccionista, eu tinha muito medo do que as pessoas iam achar sobre mim e sobre o meu trabalho.
Eu não fazia algumas coisas por medo do que as pessoas iam falar para mim. E eu comecei a entender que se eu não melhorasse isso e começasse a me posicionar, as pessoas iam pisar em mim. Entendeu? Então, eu me desenvolvi a ser a pessoa que ouve a crítica e combate a crítica de uma forma assertiva. Sou boa nisso? Não, mas estou desenvolvendo isso aí, entendeu? Estou no processo. Outra coisa que eu vejo que é importante, a atualização dos profissionais nas suas práticas. O que era feito há 10 anos atrás não é feito hoje na escola. Mudou, não é mais assim, graças a Deus, né? Porque senão o meu irmão que evadiu do ensino fundamental 1, ele não concluiu nenhum, né? O Guilherme não teve acesso à aba. Eu aprendi o que era aba depois de faculdade. Eu sabia que meu irmão era autista quando eu entrei na faculdade. Então, veja, meu irmão não teve nada disso. Quando eu penso há 28 anos atrás, que é a idade do Guilherme, os profissionais que fizeram um trabalho com ele foram excelentes, porque eles tinham de repertório naquele momento. Entendeu? E eu sou muito grata, porque o Guilherme é alfabetizado, o Guilherme sabe fazer exercícios de matemática simples, né? Com continhas, como ele chama. Então, tem coisas que a gente tem que pensar que a forma com que antes era feito, hoje não é mais. E que bom, as pessoas podem se beneficiar de outras formas mais atualizadas, mais cientificamente comprovadas. É isso que a gente busca, tá? A adaptação curricular precisa estar no dia a dia, e isso daí é uma outra aula, não tive tempo de trazer isso, porque né, já estou aqui me estendendo, já passei do meu tempo. E a articulação entre profissionais e famílias. Tudo isso é fundamental como possível solução, tá? Existe formas de fazer, cada um de vocês vai ter uma forma de criar isso dentro da realidade de vocês. Eu tenho a minha, né? Por isso que eu tenho meu curso Aba na Escola, eu ensino como eu faço. Eu não vejo como definitivo, eu sempre digo que cada pessoa tem seu caminho. Por exemplo, quando eu falei para a Flor, né? Dentro da experiência dela é uma forma, ela cria de uma forma, provavelmente o PEI dela é muito diferente do meu, provavelmente a forma com que ela escreve é muito diferente da minha, e tá tudo bem. O caminho da Flor também é de sucesso, o meu caminho também é, e o seu também vai ser. Se vocês usarem o que vocês têm de repertório hoje e buscar essa articulação, esse crescimento, esse conhecimento, só aí vocês já vão estar lidando muito melhor com a realidade que vocês estão hoje, tá? Deixa eu ver o que mais escreveram aqui. Nosso grupo sempre tem alguém disponível para ajudar, temos muita coisa, só aproveitar. Que legal, Mônica, fico feliz. Quem tem mais experiências deve acolher os que chegam, até porque para criticar tem uma galera, tem mesmo. Dá palestra para quem não sabe é enxugar gelo. Amei isso daí. Maravilhoso. É enxugar gelo mesmo. Vamos lá. E quando fazer, então? Ontem. Até coloquei um meme. Por quê? Não é para agora, não é para amanhã, é para ontem. Então, se você não tem um planejamento de como implementar isso, faz hoje, faz amanhã, faz quando der, mas faz. Tá? Eu coloquei brincando aqui ontem, mas é quando você conseguir organizar. A primeira coisa é ter uma visão geral dos seus casos. Pega todos os seus casos. Se você é professor, pense em todas as crianças dessa sala. Para de pensar só na criança autista. Pense em todos, né? Qual é a característica dos seus alunos, se você é do regular? O que cada aluno tem dificuldade? Você já mapeou isso? Já escreveu isso? Né? Fez um mapa mental para você? Às vezes esqueminha, você não precisa fazer textão, né? Palavras tópicos. Você é do ensino de educação especial? Você tem uma lista dos seus alunos? Você consegue ter uma visão geral de qual é a prioridade maior de fazer o PEI, de rever o PEI? Então, estabelece seus critérios de prioridade. É nesse mês, é no próximo, é nessa semana, é na próxima. Descansamos do feriado, né? Que é importante. Mas vamos organizar isso, tem essa visão geral do seu trabalho, porque isso vai te ajudar a criar o PEI com calma, né? Com tranquilidade, dentro do possível, né? Bom, era isso que eu tinha preparado para hoje. Eu agradeço a atenção. Fico disponível para tirar dúvidas agora e comentários também. Fiquem à vontade, tá? Flávia, obrigada, viu? Imagina, a gente que agradece a você.